Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um episódio com minha parceira Thaís Máximo. Meu nome é João Pedro Sobral e hoje a gente está aqui para abordar sobre um tema muito interessante e relevante para qualquer empresa, em qualquer nicho, né? Que é o processo de vendas, e a gente vai abordar aqui alguns pontos desde o início, que é como definir o seu cliente ideal, como definir aquele cliente que você quer atender, que você quer vender, e até chegar na parte de negociação e fechamento de vendas, né? Além de falar das objeções, que é um grande problema hoje em dia que as empresas enfrentam. Sim. Objeções. Mas vamos lá, João. Olha só, pessoal, hoje o conteúdo é muito rico. A gente vai falar um pouco de todas as fases, principalmente como o Thais falou, dessa parte de objeção de vendas. E só aqui a gente garante aí uma transformação no seu setor de vendas, tá? Vamos começar então, como eu disse, pelo começo, né, da jornada, que é definir o perfil de cliente ideal. Thaís, você como uma grande empresária aí, que já com alguns anos de expertise à frente de uma empresa grande com um alto volume de vendas, conta pra gente como foi um pouco do seu processo aí de definição de perfil ideal. Por que você acha que isso é tão relevante na tua empresa? Eu acho que quando a gente percebe, primeiro, qual é o meu produto, né? O que que eu vendo? Quando eu descubro o que que eu vendo, aí eu vou para o sentido de quem que compra esse produto, né? Ou seja, qual o problema, aí eu vou inverter, né? Qual o problema e qual a solução. Então, quando eu encontro a solução, vai ser o meu produto. Quando eu encontro o produto, então quem é essa pessoa que está atrás desse problema? E aí eu encontro um meu cliente. Então, digamos, vamos falar sobre material de construção. Quem é o cliente? Eu tenho vários clientes. Eu tenho um cliente da construtora, que é uma classe A, eu tenho um cliente final, que pode ser de A até Z, e eu tenho um cliente que vai fazer uma construção pontual. Então, com quem eu vou me comunicar se eu vou falar sobre esse produto? Com quem eu vou conversar? Então, eu tenho que saber. O meu produto hoje, eu quero atender quem? Eu quero atender um cliente que quer só preço? Ou eu quero atender um cliente que quer valor, que quer exclusividade? Então, a partir daí, ou seja, a partir do meu produto, eu vou entender se esse cliente quer um cliente de exclusividade, então o atendimento vai ser de uma forma. Se é um cliente que quer só preço, então não vai adiantar eu falar sobre exclusividade, sobre os benefícios, porque o cara só está pensando o quê? No preço, ponto. Então, quando você percebe isso, qual é o meu produto, aí eu consigo identificar o meu cliente. E quando eu consigo identificar o meu cliente, eu vou saber como é a minha comunicação, né? E aí, por exemplo, como você que trabalha com imobiliária. Então, como é que tu percebe quem é o meu cliente final? Porque existem vários tipos de imobiliária, vários tipos de construtora. Então, como se tu se comunica, por exemplo? Bom, cada empresa ela naturalmente já vai ter um nicho de atuação, já vai ter meio que ali definido. Salvo imobiliárias muito grandes, onde você tem ali para mais de 50, 80 corretores, existem esses monstros. Eu conheço até imobiliárias que têm mais de 30, 300 vendedores em uma dividida ali em algumas unidades na mesma cidade. Mas o que acontece? Vamos pegar citando imobiliárias de médio porte ali, entre 20 a 50 corretores. Naturalmente, ela já vai ter um nicho onde ela vai encaixar. O que vai definir mais a nossa área de atuação é, lógico, se essa empresa ela tem uma região que é dela, geralmente é uma região de atuação fixa. Então, vou citar um exemplo de um cliente meu X. Ela só atua na região da praia aqui de João Pessoa. Só vende imóveis na região da praia. Inclusive, se chegar um cliente querendo comprar em outra região, não. Ela indica um parceiro, porque ela está focada ali no nicho dela. Então, mas o mercado imobiliário ele se comporta muito mais sobre nichos de produtos na região. É mais por localização. Porque, falando de imóvel, localização é o rei. Então, as pessoas chegam procurando por bairros, chegam procurando por região, elas querem ficar perto de alguma coisa específica. Então, essa questão de definição de nichos, eu não vejo muito, por exemplo, uma imobiliária que ela decide assim: nós vendemos para famílias que querem apartamentos de 3 quartos. Eu nunca vi alguém se posicionando pela tipologia do produto. Ela se posiciona muito mais pelo objetivo do produto, no sentido de sou um imobiliário, eu sou um corretor especialista em investimentos. Aí vão ter tipos de operações para isso. Não, sou imobiliária específica em apartamentos para moradia. Tem esse pessoal que é nichado. Mas geralmente eles trabalham os dois, porque o corretor de imóveis, na minha visão, o corretor de imóveis bom é aquele que ele sabe identificar se esse imóvel vai valorizar ou não, quais são os benefícios no sentido financeiro. Isso é muito importante até para você não sugerir para o cliente uma região que não vai Que não está valorizar, no ou que vai, interesse dele também. ou pior, que no futuro ele não vai conseguir vender com facilidade porque a região é ruim. Então,
a gente nicha mais por região de atuação, E é área de atuação. engraçado, João, que tu tá falando sobre nicho. Eu vejo que um grande problema hoje das pessoas é quando a gente pergunta, quem é o teu público, ele fala todos. Ah, eu vendo bolo. Quem é o teu nicho? Todos. Não, não é todos. Então, se eu tenho um bolo, esse bolo também ele está focado em um público exato. Porque a depender do tipo do bolo, da forma como você faz o bolo, como você apresenta esse bolo, existem níveis de clientes. Por exemplo, uma água. A gente tem uma água de plástico e a gente tem uma água que eles colocam numa embalagem chique, elegante. Ou seja, se eu for falar sobre água, todo mundo quer comprar água porque todo mundo precisa de água. 70% do nosso corpo é água, né? Segundo as estatísticas, os estudos. Então, todo mundo vai precisar de água. Mas qual é o meu público do tipo, a forma como eu apresento o meu produto vai mostrar quem é o meu cliente. Sim. Né? Se é um cliente que quer, como a gente fala, né? Ah, eu sou da imobiliária, então é um cliente de praia? É um cliente que vai querer, que não tem o perfil de praia, mas vai querer mais, um local mais sítio, digamos assim, como as casas que a gente tem hoje na BR, por exemplo, que é o pessoal que quer mais campo, que quer mais o verde. Então, se você não entende o seu nicho, e quando você entende o seu nicho, você vai entender a apresentação do seu produto. Né? Porque, por exemplo, imagine se eu pego uma água que ela custa R$ 30 e eu vou colocar ela num bairro de um mais baixo. Você não vai conseguir vender, né? Então, onde eu também coloco esse meu produto também é importante, né? Onde ela está apresentado o meu produto. Então, se eu estou querendo vender casas de campo, então eu vou apresentar ela dentro da cidade? Não tem como. Então, assim, como é também que tu vê a apresentação do produto para as pessoas? Eu gosto enquanto a gente estava conversando isso, veio uma atividade na minha mente que pode ajudar a gente a sair um pouco dessa conceitual, como a gente já está mais habituado em conhecer o nosso público-alvo, em desenvolver mais produtos para ele, que é o seguinte: a maior parte das empresas, talvez que até vão nos assistir, dos empresários que estão nos assistindo agora, pode ser de pessoas que já têm um negócio e quer aprimorar melhor esse negócio. Qual seria uma atividade interessante para ele conseguir ver benefícios e dessa questão de ter um público-alvo definido? Beleza, qual é o produto que eu vendo hoje, porque as pessoas começam pelo produto antes do público. Quem ainda vai abrir um negócio agora vai pensar o contrário. Qual é o público que eu posso ofertar? Mas vamos Qual o problema, no caso, para a né? maior... Exato. Vamos para a maior parte das pessoas. Você já tem um negócio, você falou do negócio do bolo, vamos falar de bolo. Eu vendo bolos, né? E até a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast social sobre foco. Então vamos supor que eu tenho um bolo simples, que é um bolo que eu vendo para as pessoas que compram, geralmente elas querem tomar um cafezinho da tarde, aquele bolo normal que a gente vende. Eu tenho um bolo recheado, que também que é mais para situações à noite, enfim, festas, aniversários mais comuns, e eu tenho um bolo mais rebuscado, que é para casamentos, que é para essas ocasiões mais especiais. O tempo de preparo de cada um é diferente, o público que compra é diferente, o volume que compra é diferente, os preços estão diferentes e a técnica para fazer cada um desses é diferente. Então, é melhor você ser o cara mais conhecido num bolo de festa, você ser a pessoa que vende o melhor bolo de aniversário, mais simples assim, recheado, enfim, um bolo de chocolate, e você ser o melhor do bolo do café. Porque cada pessoa dessa está comprando por um motivo diferente. Então, se você consegue se posicionar na mente de várias pessoas, e é que vai criar aquele efeito bola de neve, né? Onde um indica para o outro também. Isso é muito importante, principalmente num produto como esse. Então, é muito importante na minha visão, agora como a gente está falando de mostrar, de posicionar. Defino qual desses bolos que eu quero ser especialista. Decido agora que eu vou ser o especialista nos bolos de café. Nem sei como é que chama, mas enfim, é loja de bolos ali, é uma boutique de bolos Boutique de bolos. olha só, o nome é diferente Um nome para o diferente pessoal aí para colocar. aproveitar. Então, pronto, já decidi onde eu vou ser, qual nicho que eu vou ser diferente. Aqui agora eu tenho um mundo de possibilidades. Por quê? As pessoas que compram bolo para o café da tarde, o que mais que eles gostariam de ter nesse momento? Eles também gostam de um queijo diferente.
Eles gostam talvez de experimentar um café Um diferente. café Eles diferente. podem querer uma, sei lá, uma louça diferente. Então, definir um problema, como a gente falou, o problema que essa pessoa quer resolver ao comprar aquele produto ou o contexto que ela está inserido, agora eu vou definir as estratégias. Se eu adiciono mais produtos, como é que eu vou mostrar? Então, se essa pessoa ela me procura mais para comprar um bolinho para o café da tarde, eu vou ter uma comunicação mais voltada para isso, para essa afetividade. Então, eu vou pensar também, quando essa pessoa está consumindo esse produto na tarde, o que é que ela está, como que ela gostaria de ter Como eu essa posso agregar sensação? valor, no caso, né, para aumentar meu Exatamente. ticket médio, né? Também, e como você perguntou, sobre a comunicação, né? Se essa pessoa, geralmente no café da tarde é aquele momento especial em que as famílias se reúnem para tomar um cafezinho, para conversar, para comer um bolo, até no negócio mesmo, no ambiente de trabalho. Então é um momento de confraternização. A minha comunicação também tem que mostrar isso. Momentos de confraternização, ali momentos também onde eu mostro, como se eu estivesse naquele momento ali tomando o cafezinho da tarde, cortando aquele bolo ou Ideias de nessa situação. posicionamento, viu, isso aí. Exatamente. Agora não, sou aquele bolo guloseima que eu tenho muita cobertura de chocolate, muito essa pegada. Aí eu vou também pensar, porque aqui é um universo. Essa pessoa, o que é que ela compra mais também? O que é que eu posso agregar para essa pessoa? Qual é a situação que ela vai consumir esse bolo? Tudo isso, pessoal, para a gente se tornar uma referência naquele nicho. Porque imagina só, a gente está falando sobre foco aqui antes. Então, se eu tenho que decolar um negócio que vende bolos para café, como a gente está falando, o bolo que é o guloseima, que tem o brigadeiro, e o bolo de festas, olha o tanto de energia que eu vou ter que colocar simultaneamente para decolar três produtos totalmente diferentes. E que sejam bons. Que sejam bons, que tenham escala, que cresçam, né? Que não seja mediano em nenhum, mas é muito melhor. E ser mediano e com três nichos tão diferentes é muito difícil. Provavelmente você vai ser mais ou menos em todos, né? Então é melhor ser muito bom em um e ter escala muito boa num produto e depois, assim que eu consolido, a gente vai para outras soluções, né? Se bem que se você quiser, como eu estava falando, né, na boutique do bolo, inserir café, inserir um espaço físico, inserir outros tipos de coisa, é um monte de coisa. Depois vai para franquia, enfim. Resumindo, Engraçado, definir o problema, o produto, é o que define todo o resto da sua estratégia. todo o resto. Engraçado que a gente estava falando justamente isso, né? Você ser bom em algo que, quando eu comecei a administrar uma das empresas, atendia muita coisa. Aí eu fiz, não, peraí, deixa eu nichar isso. E eu peguei 3 produtos principais. E é engraçado, quando eu peguei esses 3 produtos, eu cresci a empresa 8 vezes. Por quê? A comunicação ficou mais específica, eu consegui fazer um tráfego mais específico, inclusive era você que fazia. Uhum. A gente conseguiu uma comunicação melhor e os clientes começaram a identificar: ah, aquela loja tem aquele produto. Ei, tu sabe onde vende esse produto? Ah, não, é aquela loja. Então, você estava específico naquele produto. Então, quando você é específico em algo, por exemplo, quando a gente pensa em energético, quem é o produto que você pensa que, nossa, é esse produto? É Red Bull, Uhum. né? E o Red Bull é engraçado que ele fala sobre tudo, mas ele fala, eu faço tudo de modo que é energético, né? E o Red Bull ele vem nessa cabeça, né? Ele é único, é o Red Bull. E aí, obviamente, várias outras empresas que se posicionam como iPhone, por exemplo, telefone. Você não fala telefone, né? Você não fala celular. Uhum. Você fala quem? Você fala iPhone. Por quê? É um posicionamento, né? Mas aí a gente já falou sobre, né? Inicialmente o produto, nichando, né? Quem é o meu cliente? E aí eu defino o cliente. Quando eu defino o cliente, eu tenho um problema a ser resolvido. Quando eu tenho esse problema a ser resolvido, eu vou ter um produto. E a gente já está ensinando aqui a forma de criar empresa, né? Então, quando eu tenho um produto, eu vou nichar para que eu possa realmente ter uma clareza na comunicação. E aí, quando a gente fala sobre clareza de comunicação, João, eu queria que a gente entrasse um pouco na parte de tráfego, porque eu acho que a gente ainda somos empresas muito tradicionais, né? As pessoas ainda não estão muito ligadas no AI, que é uma inteligência artificial, as pessoas não estão ligadas ainda tanto em infoprodutos, então as pessoas são muito tradicionais que chegam na sua empresa, abrem as portas e esperam o cliente, e ficam lá, Uhum. né? Naquela agonia. Então, como é que a gente pode fazer com que o cliente venha ou que eu vá até o cliente? Sim, através de tráfego. Através do tráfego ou outras opções? Tá. Olha, eu vou dar uma estratégia de planejamento agora que eu aprendi assim que eu comecei, antes de eu começar a vender consultorias. Essa estratégia de planejamento simplificou tudo na minha mente. Porque quando a gente fala de marketing, existem muitas atividades que você pode executar.
Só que não adianta fazer as atividades se você não tem um planejamento e estratégia e nem saber o que é que essa atividade está tratando. Por isso que quando às vezes as pessoas vão estudar marketing, é bom começar pelos conceitos e depois você vai para as táticas. Na maioria das vezes as pessoas vão para as táticas e dão errado exatamente porque não entendem o conceito. Então, uma forma facinho de você conseguir fazer planejamentos é uma ferramenta que chama 3A, 3R. O 3A, 3R são 6 etapas, que é equivalente a qualquer contato que seu cliente vai ter com sua empresa. E aí você vai criar estratégias para cada uma dessas etapas. O primeiro é o A de assimilação. Então, nessa etapa, eu vou fazer mais pessoas conhecerem meu negócio ou conhecer mais meus produtos. Na segunda etapa, que é a etapa da aquisição, eu vou captar os contatos dos meus clientes. Para quê? Para relacionar, para vender, enfim, captar os contatos deles. Próxima etapa, que é o terceiro A, é a etapa da ativação, onde eu vou fazer a primeira venda para essas pessoas. E depois eu entro em etapas de pós-venda. É 3A, 3R. O primeiro R é o R de retenção, melhorar o meu relacionamento com quem já comprou de mim. Depois o R é de receita. O segundo R é o receita, ou seja, vender novamente para quem já comprou de mim, ou vender outras coisas, enfim. E o outro R é o R de recomendação, ou seja, fazer com que meus clientes tragam clientes para mim. Então, são 6 etapas. Dessas 6 etapas eu estou fazendo as pessoas conhecerem o meu negócio, captando os contatos deles, vendendo para eles, melhorando meu relacionamento com essas pessoas, vendendo mais vezes para elas e fazendo elas trazer clientes para mim. Isso aqui vai tornar uma engrenagem infinita que vai levar Um qualquer círculo. negócio para a prosperidade. Então, sou empresário, o que eu tenho que fazer com esses 6 P's? Penso em estratégias para cada uma dessas etapas. Ah, não tem uma grande base de clientes, beleza. Então vamos trabalhar a princípio para tornar meu negócio mais conhecido, para exatamente trabalhar essa questão que a gente estava conversando de é, pensou em material de construção, é Shalom. Pensou em tráfego, é a Mais VPN. Pensou em refrigerante, Coca-Cola. Fazer essa... estar na mente das pessoas com esse posicionamento. Então, primeiro passo, fazer as pessoas conhecerem mais o negócio. Agora, o que eu vou fazer? Uma ação de captar mais contatos, que são as campanhas que a gente faz, por exemplo, de mensagens ou campanhas de atração de leads. Como eu não falei do tráfego na primeira etapa, assimilação, o que eu posso fazer? Posso fazer um vídeo mostrando os meus produtos, mostrando como eles são bons, ou no caso da tua loja, o que é que a gente vende nessa loja, como é o atendimento, o que é que a gente tem diferente, onde é que está localizado, quais são as condições de pagamento diferentes que nós temos, no caso da Mais EPM, quais são o tipo de empresa que a gente atende? Ah, nós somos especialistas no mercado imobiliário. Isso aí já é um O diferencial benefício. nesse contexto. E aí faço um conteúdo falando sobre isso e impulsiono para o meu público-alvo. Dessa forma eu vou estar gerando ali pessoas conhecendo meu negócio, está cumprindo o objetivo. Só que as pessoas às vezes fazem uma campanha que tem um objetivo esperando outro. O objetivo dessa campanha é fazer a minha empresa ser conhecida, não é vender. É porque existem níveis de tráfego, né? As pessoas acham que o tráfego é só venda, é só Uhum. chegar lead para vender, mas não. Aí, como você, como um expert em tráfego, quais são os níveis de tráfego para que as pessoas possam entender? Por exemplo, hoje na agência a gente fala, não, agora a gente vai determinar tal verba só para reconhecer, só para posicionamento. Isso. Aí aqui a gente vai ter verba para leads, para conversão de venda. Agora eu vou ter leads para que ela possa abranger mais sobre a empresa. Então, assim, como tu define os níveis de tráfego para que as pessoas possam entender? Não, o tráfego a gente tem vários níveis. E aí, através desse nível, eu vou. Pronto, esse mês, o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer tráfego só sobre posicionamento. Para que ficar na cabeça das pessoas. Então, como é que eu posso me posicionar? Então, assim, quais são os níveis de tráfego que tu entende? Tá. Basicamente vão ter dois tipos de campanha. Ou uma campanha que eu quero gerar público, quero gerar autoridade, que são essas campanhas mais de assimilação, ou campanhas que são de vendas. Só que tem um porém. Nem todo produto é vendido da mesma forma. Existem as vendas complexas e as vendas simples. Por exemplo, um curso online, ele é um produto de venda simples. Então eu posso gerar um tráfego direto para uma página e ele já vai comprar lá. Quando eu estou falando de imóveis, é impossível. Eu jogar você para uma página e você montar sua forma de pagamento e adquirir um imóvel através de alguns cliques. Isso é impossível. Você vai ter que falar com uma pessoa, essa pessoa vai ter que dar mais informações, você tem que ter uma conversa muito mais complexa. Então, mas da mesma forma, qual vai ser a diferença então para um produto de varejo para um produto de venda complexa? De high ticket, Apenas né? que ao invés de eu te mandar para uma página de compra, eu vou te mandar para tu falar com uma No pessoa. WhatsApp. Então, resumindo, só tem dois tipos de campanha basicamente. A campanha que eu quero gerar mídia, em que eu quero gerar autoridade, que eu quero fazer as pessoas me conhecerem. E aí o que é que vai definir qual a estratégia que eu vou seguir? O conteúdo que eu vou publicar. Em tráfego pago, o conteúdo é o rei. Não existem segmentações mirabolantes, não existem técnicas mirabolantes. O principal de qualquer campanha de tráfego é o criativo que você veicula. É a foto que você coloca, é o vídeo que você coloca, é o que você está falando naquele conteúdo que vai definir o sucesso da sua campanha.
Então, às vezes eu estou anunciando um imóvel que a gente colocou ali a primeira frase de destaque, um, sei lá, apartamentos na planta próxima à praia em João Pessoa. Ok. Roda um outro anúncio que diz assim: conheça o melhor empreendimento para quem quer morar perto da praia em João Pessoa. Tem pesos diferentes essas frases e, consequentemente, ela vai trazer Impactos totalmente diferentes. impactos totalmente diferentes, resultados, custos totalmente diferentes. Desejo. Da mesma forma, quando a gente fazia os vídeos lá na Veraz, tem um tipo de conteúdo onde a gente colocava o produto com preço e tudo mais, e outro tipo de conteúdo onde a gente gravava um vídeo que prendia mais atenção, que falava mais para quem era aquilo. Tiveram resultados totalmente diferentes. Então, Isso é importante falar, João, porque as pessoas de dia estão tão focadas em preço, em venda e na agonia, na ânsia de vender, que eles não percebem que existe um tráfego inteligente. Ou seja, onde eu vou mostrar o benefício, onde eu vou gerar o desejo no cliente, ao ponto dele querer me comprar. É como você falou agora do exemplo do imóvel, né? Ah, pessoas que estão querendo comprar na praia. Ah, pessoas que querem qualidade de vida. Então, são duas, é a mesma campanha com duas conotações totalmente diferentes que vão gerar desejos diferentes e vontade de conversar com essa pessoa. Mas pode continuar. Mas é interessante isso. É não focar apenas no preço, é focar na inteligência da comunicação. A forma como me comunico, sim, eu vou trazer leads qualificados. exatamente, muda Mas totalmente o resultado da campanha. Só para fechar essa ideia do tráfego, como aplicar, são dois tipos de campanha. Uma campanha onde eu quero gerar reconhecimento, onde eu quero engajar, onde eu quero mostrar minha autoridade. Nessa campanha eu não tenho o objetivo de vender, eu tenho o objetivo de criar uma rede de pessoas que me conhecem. Na segundo tipo de campanha, agora eu quero vender. Que aí eu vou pensar em como que eu posso anunciar meus produtos para ou captar leads, como a gente fala, né? Captar leads para fazer atendimento e uma espécie de consultoria, onde eu vou direcionar para o melhor produto, ou não. Vamos atender, descobrir que tipo de produto que ele quer e a gente já vende ali para essa pessoa, ou na página de vendas ou através do atendimento. São esses dois tipos de campanha. Sou empresário e vou definir qual tipo das duas eu tenho que fazer. É o seguinte, isso vai depender do seu nível de orçamento. Ah, minha empresa ela está num nível de orçamento agora em que a gente já tem um caixa sobrando, nós já temos uma recorrência de lucro, então já tem uma verba de marketing disponível ali para trabalhar. Então, já que você já tem essa possibilidade de errar, de você não ter essa necessidade de urgência de errar, urgência. estamos no vermelho, então sempre utilize as duas. Sempre, se você tiver caixa, sempre tem que estar rodando uma campanha para fazer as pessoas conhecerem. Ah, mas nós já somos uma empresa muito conhecida, não importa. Você pode trazer novos posicionamentos, trazer novas ideias, mostrar que vocês têm outros benefícios, alguma coisa a mais que pode ainda mais fortalecer. E aí, em paralelo, você vai fazendo as campanhas de vendas, escolhe um produto e também vai rodando algo para trazer um caixa imediato. João, vamos trazer algumas ideias inteligentes para algumas pessoas. Eu vejo que as pessoas não pensam em campanhas inteligentes, mas vamos falar, como a gente estava falando de bolo, eu acho que a gente está com vontade de comer bolo, né? Está perto do almoço. Mas vamos falar sobre bolo. O que seria uma campanha inteligente para um bolo, por exemplo? Por exemplo, o que me geraria desejo de querer comer o bolo? Eu acho que eu vendo alguém fazendo esse bolo e chegar no ponto final, do que simplesmente a pessoa colocar lá bolo, R$ 9,90. Ponto. Bolo de leite. Só que essa também funciona, tá? Funciona para venda rápida, né? Para quem já te conhece, já sabe que seu bolo é bom. Mas é um nicho muito pequeno. Exatamente. Mas se eu estou querendo trazer escala, então como é que eu vou trazer escala num lead inteligente? Eu acho que o que me faria comprar seria, cara, eu ver a pessoa fazendo, vai me dar um desejo e, caramba, eu compraria. Mas você que é expert nisso, como é que tu Eu pensaria? estava falando do bolo pro café, né? Mas vamos supor que a gente tem aqui na nossa boutique de bolos um bolo que sai bastante na hora do café, que é um bolo recheado ali com brigadeiro, que Eu as acho que vai pessoas sair uma gostam. boutique de bolo aqui, viu? Ou quem quiser patrocinar a gente, né? Não, a gente tá Aceitamos aqui. aí. Então, sabe um conteúdo que está funcionando muito bem no Reels, principalmente, que é hoje um dos principais conteúdos para alcançar novas pessoas? É aquele conteúdo onde uma pessoa vai, ela faz tipo um review da loja. Então, fala pessoal, vou mostrar hoje para vocês como foi a minha experiência na loja, na boutique de bolos tal. E aí ela vai mostrar alguns produtos, vai mostrar que comeu aquilo, que comeu aquilo. E uma coisa engraçada, você vê uma pessoa comendo alguma coisa que parece ser gostosa, dá gatilho para você querer comer também. Então, além de fazer, mostrar o passo a passo do bolo, que com certeza seria um conteúdo que ia engajar muito, ver o bolo pronto, aquela cena que você reparte o bolo, que o chocolate cai, e depois você bota no prato e a outra pessoa come, e aí no final ela fala, e você pode encontrar essa delícia aqui na loja X, os bolos são a partir de tanto. Isso seria um conteúdo muito bom para venda, sim,
e também um conteúdo melhor ainda para gerar essa escala, para patrocinar, fazer as pessoas conhecerem sua loja. Uma coisa importante, você tem que entender se o seu produto é um produto de desejo ou um produto de necessidade. O que é um produto de Como necessidade? assim? Um seguro de carro, por exemplo. Ninguém acorda hoje e diz, opa, vou fazer meu seguro do carro. É um produto de necessidade, compro por medo. Um bolo não, é um produto de desejo. Às vezes eu estou de dieta, eu não posso comer bolo, mas eu vejo o anúncio, eu não vou resistir, eu vou comer o bolo. Esses conteúdos de produtos que geram desejo são conteúdos que a gente pode fazer mostrando a experiência, né, que vai gerar esse desejo. Agora, produtos de experiência, por exemplo, como lá na Veratis, são produtos que vão gerar uma experiência de longo prazo. Então, a gente tenta, né, trazer Os os benefícios. benefícios, trazer ambientes prontos para que essa pessoa se sinta lá, né? Você como uma das grandes empresárias desse nicho para empresas que vendem produtos de alto valor agregado. Conta um pouquinho para o pessoal também o que é que você tem pensado nas suas estratégias aí recentes. As estratégias que a gente tem montado, o plano que a gente monta é justamente isso. Mostrar ambientes onde você possa, por exemplo, sua casa. Cara, minha casa é o local onde eu sonhei, é um local onde eu quero receber meus amigos, eu quero que as pessoas entrem na minha casa e falem, caramba, onde é que você comprou essa coisa? Caramba, que legal, que quadro massa, que pedra interessante. Cara, então, você quer criar esse desejo de exclusividade. Então, a gente que vende para alto valor, a gente quer vender justamente essa exclusividade. Só eu tenho, eu consegui. E para os meus amigos e para minha família, além de ser o aconchego, de ter, caramba, eu consegui fazer a minha casa ou o meu escritório, ela é bonita. Então, eu consegui aonde? Ela é exclusiva, ela veio de tal país. Então, essa coisa, essa ideia do produto diferente faz com que a pessoa queira adquirir, né? Igual um carro, igual a qualquer outra coisa que você deseje, que você trabalhe. Cara, eu trabalhei tanto para conseguir, eu vou investir. Ou então um benefício. Por exemplo, uma textura de pó de pedra, que é um benefício. Eu não pinto todos os anos. Eu trago o benefício de quê? É uma pedra natural da natureza triturada que vai te dar mais de 10 anos de garantia e de uma alta aplicação totalmente diferente. Por exemplo, eu apliquei na minha casa, eu mesmo fiquei 4 dias com a mão doendo, mas apliquei para entender o produto, né? E assim, cara, todo mundo que entra na minha casa faz, caramba, Thaís, que parede diferente. O que é essa parede? Aí eu vou explicar. Aí todo mundo faz, caramba, eu quero na minha casa. E eu já fiz várias vendas simplesmente porque as pessoas viram aplicada. Por quê? Te traz algo diferente. O meu olhar não é comum. Se não é comum, então eu quero. É diferente, é interessante. Então, mais uma pergunta que todo mundo faz, João, que não entende tanto de mercado digital. O que é um lead? Lead é um contato. Então a gente fala assim, vamos fazer uma campanha de captação de leads. Vamos lá. Uma coisa que é importante também, já que a gente está nesse tema, é entender qual o meu processo de compra, qual o processo de compra do meu cliente, a jornada de A compra dele jornada. comigo. O primeiro passo para o mercado imobiliário é gerar um lead. O que é um lead? É um contato. Eu ainda nem falei com esse contato. Então a gente gera muitas campanhas de captação de leads, como se fala captação de contatos, o que acontece? A pessoa viu o anúncio daquele empreendimento lá no Instagram, achou interessante, se cadastrou. Esse anúncio ele vai chegar para o time de vendas. Então tá ali o nome do contato, o e-mail dele, o telefone, às vezes alguma pergunta ali que ele queira destacar, enfim, sobre o empreendimento. Isso aí é o lead. A gente ainda não contatou essa pessoa ainda. Primeira fase da jornada de compra. Recebi o lead Thaís Máximo. Segundo passo, atendimento. Então eu vou falar com a Thaís. Isso vai gerar o atendimento. Próximo passo, agendar uma visita com a Thaís, ou uma visita ou uma apresentação do produto. Ninguém compra imóvel, raramente as pessoas compram imóvel sem ou lá no local ver, ou sem assistir uma apresentação, no caso de um apartamento na planta, por exemplo. Agendei com você essa apresentação. Próximo passo, encontrar contigo pessoalmente ou numa chamada de vídeo para que você conheça esse produto. Depois dessa fase aí de visita, que a gente chama, né? A gente vai para a fase de proposta. Então, te apresentei um imóvel que você gostou. E aí você tem interesse em comprar, você vai ter que formalizar uma proposta. Seja para mim, que sou o dono desse apartamento, caso você queira comprar algo pronto, ou para uma construtora que está comercializando esse produto. Fez a proposta, aprovada entre ambas as partes, aí sim que você tem a venda. Então, todo empresário, todo vendedor que trabalha com vendas complexas, ele tem que entender qual é essa jornada. E eu tenho, sempre que eu entro numa imobiliária, eu sempre costumo dar um treinamento que eu chamo de treinamento de como conseguir mais agendamentos. Porque essa primeira fase é a fase mais que o mercado imobiliário, principalmente, tem mais dificuldade.
de conseguir converter um lead, conseguir converter uma pessoa no WhatsApp, numa ligação, para uma visita ao imóvel. Então, sempre que eu entro numa empresa nova, numa imobiliária nova, numa construtora nova, eu dou esse treinamento, como são as melhores técnicas que a gente reuniu de como que ele vai conseguir mais agendamentos. E assim, Dá nesse uma dica, treinamento, João. convidar para a visita. Essa é a dica básica, mas que muitos corretores se perdem em estar enviando informações, em estar sempre no Jerônimo, em estar enviando informações, em estar fazendo perguntas, em estar tentando falar com essa pessoa, em estar mostrando os imóveis e não se preocupa em convidá-lo para a visita. Só de convidar mais para a visita, você naturalmente vai ter mais agendamentos. E aí tem outras técnicas, alguns scripts que a gente definiu, né? Mas o que eu queria falar, porque pegando o gancho do que eu estava dizendo antes de explicar essa jornada de compra. O corretor ou o vendedor de qualquer produto complexo, ele tem que entender essa jornada de compra. Senão, as vendas dele vão ficar sempre com uma jornada de tempo longa. Porque o vendedor ele tem costume de, às vezes, focar em atividades do que no objetivo. Qual é o meu objetivo quando eu recebo um lead? Eu faço essa pergunta para os corretores. Muitos respondem, eu quero vender, eu quero entender, eu quero mostrar as opções, eu quero encontrar com ele. Qual é o pensamento correto? Avançar para a próxima etapa do processo de compra. Então, se eu estou com você na minha etapa de atendimento, o meu objetivo principal com você e tudo que eu fizer com você é para conseguir que você marque comigo a visita ao produto. Isso muda totalmente o jogo de qualquer operação de vendas, porque ao invés de eu estar focado em atividades que às vezes não vão ter impacto no meu objetivo, que é passar para a próxima etapa, eu estou sempre focado em passar para a próxima etapa. Por isso que quando você me pergunta qual é a dica, faça o convite para a visita. Tem maneiras mais inteligentes e mais eficientes de fazer isso? Tem, mas só de você convidar mais para a visita, você vai ter mais resultado. E muitos corretores e vendedores, por não saberem essa jornada, por exemplo, na sua loja, depois que eu faço o orçamento, aliás, primeiro, quando a gente tinha conversado, né, qual é primeiro objetivo depois que se inicia o atendimento? É gerar um orçamento. Depois de gerar o orçamento, a gente vai entrar na fase de negociação. Negociou, aprovado entre as duas partes, aí sim a gente tem uma venda. Qualquer vendedor, qualquer empresário, ele tem que ter definido essas etapas para dar clareza das ações do time, que é para o meu vendedor, ele não está perdido em fazer atividades soltas, e está enviando, vamos lá, citando o teu E exemplo. lembrando, né? Eita, aquele cliente. Aí vem uma coisa que me chama me chama muita atenção. Ferramentas para melhorar o meu desempenho de vendas. Então, aí, falando sobre jornadas de vendas, a gente precisa necessariamente falar de CRM. Uhum. Né? Então, ferramentas de CRM. A mais, uma que a gente pode citar, que é muito clichê, muita gente usa, não acho que seja a mais eficaz, mas é o Trello. Tipo assim, eu não quero esquecer, usa o Trello, Sim. que ela vai te mostrar uma jornada rápida e prática. Mas se a gente quiser fazer um CRM mais completo, mais robusto, qual que você indica? Depende do objetivo, né? Tem muitas empresas que precisam de coisas além da gestão de leads. Mas falando só de gestão de contatos, queremos gerir todos os contatos que nós atendemos para ter um banco de dados e ter uma noção do processo de compras. Não tenho dinheiro para investir agora, começa no gratuito como um Trello. Tenho dinheiro para investir. Eu utilizo na minha empresa o Pipedrive, gosto muito dessa ferramenta porque é uma ferramenta que tem um layout muito simples, então não fica aquela coisa poluída, estranha, que você olha e já dá uma aflição de tantas cores, de tanta informação que tem ali. Pipedrive é uma ferramenta simples, fácil de configurar, você configura suas listas ali de maneira fácil, tem aplicativo para celular. Pipedrive, me patrocine aí, por favor, já que eu dei essas dicas, vou colocar até na descrição o meu link de parceiros. Quem quiser contratar, eu vou João que ganhar ali configurou o meu. eu vou ganhar ali um Os voucher bons. do Pipedrive. Mas indico a ferramenta porque é a que eu uso na minha empresa e é a que eu acho mais simples e eficiente. Eu gosto muito do Pipe, porque do Pipe Drive até deu um apelido, né? O Piper, porque ele mostra números. Então, eu que trabalho muito com números, né, de orçamentos e prospecções, então eu vejo o quanto está parado, o quanto os meus funcionários eles fizeram de orçamento. Então, digamos aqui, tem 300 mil reais. Eu fiz, tá, mas por que não avançou para cá, para a parte de negociação? Por que ficou aqui parado? Aí a gente pode entrar na parte de objeções, né? Sim. Porque a gente já falou sobre a parte de prospecção, que seriam os leads, tem a prospecção direta e indireta, né? Eu digo que, talvez não sei se estou certo, que a parte de tráfego pago seria uma prospecção indireta, porque eu não estou indo de forma conversar diretamente com você, né?
um tráfego onde eu fiz um conteúdo e vai chegar até você. Mas existe também a prospecção direta, onde muitas pessoas, por exemplo, têm um banco de dados enorme dentro da empresa e não utiliza. Por exemplo, dentro de uma das minhas empresas, a gente tem mais de 30 anos, então imagina a quantidade de clientes que eu tenho ali inativos, inúmeros. Então, tanto é que um dos nossos planejamentos é ativar 20% todos os meses de clientes inativos. Então, como eu vou fazer para ativá-los? Então, a gente tem, né, a prospecção direta, a prospecção indireta, tem também as visitas, né? Eu ir numa construção e prospectar essa pessoa, mostrar meus produtos, ir num arquiteto, conversar com esse arquiteto, também mostrar os produtos, enfim, etc. E aí a gente vem nessa parte do Piper, porque ele me mostra muito, né? Eu acho que para você também. Ah, por que esse cliente não veio para cá? Qual foi o problema? Tem quantos dias de atraso? Quantos dias eu não falei com esse cliente? Então, é como você mesmo fala, eu não vejo o cliente mais como um nome. Eu vejo realmente o cliente, apesar do relacionamento, que ele tem que passar de fase, né? E passar dessas fases é importante entender esses processos. Mas vamos falar sobre objeções. A gente já está um conteúdo muito complexo, né? Mas vamos falar sobre objeções. Você me mandou, chegou lá um lead e eu falei, tenho interesse em saber sobre um imóvel. E aí você me mandou informações e eu falei, perfeito, eu vou responder da forma como eu responderia. Perfeito, vou dar uma olhada. Como você agiria? Eu tentaria não chegar nesse vou dar uma olhada antes. Principal ponto sobre objeções é saber quais são as possíveis objeções antes de eu encará-las. Se eu sei que a tua objeção é porque é o seguinte, vai muito de entender o cliente. Dentro desse treinamento que eu falei de agendamentos, eu falo sobre isso. Tem comportamentos padrões dos leads que são captados através de tráfego pago. É interessante que no seu negócio você entenda qual o comportamento de cada mídia que você capta contatos. Qual é o comportamento dos meus clientes que vêm de indicação? É esse. Qual é o comportamento dos meus clientes que estão vindo do Instagram? É esse. Por quê? Cada mídia dessa vai ter um comportamento meu para com eles diferente também para que eu otimize o resultado de cada uma E uma delas. qualificação diferente, né? Exatamente, uma abordagem diferente para cada uma delas. Por exemplo, o cara que você recebe de uma indicação para vender um imóvel é muito mais fácil. Às vezes o corretor não vai precisar nem aplicar nenhuma técnica. Não tem nenhuma objeção ali. É só atender, mostrar o produto direitinho porque ele já confia em você. Mas tráfego não. Eu estou recebendo o contato de um estranho que está querendo me vender um produto de pelo menos 300 mil reais. É o produto mais caro da prateleira. No mercado imobiliário a gente fala isso, né? Mas então vamos lá, sobre objeções. No tráfego, eu entendo que no tráfego os clientes eles têm o que eu chamo de um comportamento mais estressado. Por quê? Se eu me cadastro numa campanha agora para receber informações de um imóvel, o Meta, o Google, tudo, ele vai me mostrar mais anúncios de imóveis. O que significa que a pessoa, o lead que vem para você, ele está conversando com no mínimo mais uns 5 corretores ao mesmo tempo. Então imagine que você entra numa loja e vem o primeiro vendedor na sua direção, a primeira coisa que a gente fala é: estou só olhando, porque eu quero ficar à vontade para decidir. Então imagina ter 5, 10 vendedores falando com você, né? No entanto, que eu acho que qualquer corretor já ouviu isso. Cara, eu nem lembro qual foi o produto que eu me cadastrei para falar com você. São tantos. Imagina o leque. O que que isso causa? Deixa esse lead mais estressado. O que é que isso reflete no atendimento? São pessoas que querem informações mais objetivas. Então me manda mais informações, quero saber o book, a tabela, o preço, eu quero saber tudo mais rápido. Então eu tenho que saber que o comportamento dele é dessa forma e eu tenho que driblar isso. Então nas respostas que eu dou para esse lead, eu já tenho que saber isso, porque senão eu vou chegar nesse ponto com você. Primeiro passo para sair de uma objeção como essa é não estar no WhatsApp. Se eu estou no telefone e o meu lead fala isso, que tem que analisar, eu tento entender o que é analisar. O que é que ele vai analisar? Quais são os pontos que ele tem que analisar? O que foi que ele gostou, o que foi que ele não gostou já de cara? Porque em vendas complexas, informação é rei. Eu preciso ter informações da sua vida, eu preciso ter informações sobre o porquê que você está procurando aquele revestimento, porquê que você está procurando aquele produto em específico que tem principalmente um valor agregado melhor, para poder vender mais rápido ou vender melhor para você, para poder te dar mais segurança, enfim, né? Então, até falando sobre esse tema de objeções, para mim, quais são as atividades chaves e a gente pode colaborar aqui nisso, né? Para ficar mais prático para quem está vendo. Primeiro passo é saber quais são as possíveis objeções antes, para eu não ser pego de surpresa na objeção e acabar não falando besteira, porque eu acho que um dos maiores erros de qualquer vendedor é falar além do que deve. O cara nem Falar... perguntou e você está respondendo. Aí a pessoa vai e gera dúvida, né? Porque você nem perguntou. Exatamente.
Já aconteceu alguma vez isso aí, você observou esse tipo de comportamento dos Já vendedores? eu uma vez um cliente foi a gente fala muito sobre técnica, né, então o cliente foi atrás de imagine, você tem um catálogo de pedra, você tem trilhões de pedra para mostrar ao cliente. E aí o cliente faz: "Ah, eu quero uma pedra preta". Aí os meninos vão mostrar uma pedra preta, mas no meio mostra uma pedra branca. Caramba, daria certo também essa pedra branca. Só que nem o arquiteto, nem o cliente falou da pedra branca. Aí quando o cliente vê a pedra branca, aí fala: "Cara, tô na dúvida, vou pensar e volto". Uhum. Quando chega nesse ponto, aí quem não sabe administrar e contornar, vai ficar: "Tá bom, eu espero o seu contato". E aí você perdeu a venda. Uhum. Por exemplo, aconteceu essa semana. O cliente veio pronto, veio de lead, a gente fez orçamento, convencemos, mostramos um porcelanato, filmamos o porcelanato, mostramos ele aplicado, o cliente veio para comprar. Chegou na loja, não foi a mesma pessoa que tinha atendido, que estava em atendimento. Foi outra pessoa que foi abordar. Quando essa pessoa foi abordar, o cliente de cara já não gostou por não ter sido essa pessoa que foi atendida, que foi um dos consultores. Aí a pessoa já ficou meio desconfortável, não quis esperar. Quando esse meu outro consultor foi abordar a pessoa que mostrou, de cara fez: "Não gostei". E aí ele não soube conduzir a venda. Nossa, a cliente fez: "Não gostei, venha depois". Aí eu fiz: "Não acredito", perdeu a venda, e era uma venda alta. Aí na mesma hora, assim que meu outro funcionário terminou de atender, eu disse: "Ligue para cliente automaticamente, não fale no WhatsApp, ligue. Ligue para cliente, porque você vai ter um contato de voz, né? A pessoa vai sentir você. Então, ligue para cliente, fala que não pode atendê-la, porque você estava em atendimento, mas que a gente vai retomar o atendimento e queria convidá-la novamente para vir, ou se ela não puder, a gente iria até a cliente. E pronto, fechamos a venda. Porque a gente soube contornar a situação. Então, essas objeções que surgem, na verdade, a gente tem que ter o domínio da venda, do início ao fim. Eu sempre falo lá na empresa que a gente tem que sempre estar um passo à frente do cliente. Eu tenho que saber o que o cliente quer e não mostrar outra coisa. Se ele quer uma pedra preta, eu vou mostrar uma pedra preta. Agora, se ele falar, cara, estou na dúvida, me mostra o projeto. Pronto, através do projeto, você nicha o que você vai mostrar e fica naquele nicho. Porque se o cliente já está na dúvida e você mostra trilhões de pedras, a pessoa vai ficar na dúvida. Ponto. E não vai saber fazer, né? Mas continua sua parte de tirar as objeções. Exato, né? O primeiro passo que eu tava falando é saber quais são as objeções, porque aí a gente já posso explicar para o meu time, ó, essa objeção você vai tratar desse jeito, essa sim, você já vai estar preparado, não vai ser pego de surpresa, nem vai travar. Segundo passo é entender o porquê. Para sair de uma objeção, eu raramente vou conseguir sair de uma objeção indo de confronto ao meu cliente. Então, se o meu cliente diz assim, ó, falando de imóveis, né? Olha, eu não gosto dessa região. Não gosto dessa região. Aí vem o corretor e fala assim: não, mas essa região é muito boa por conta disso, 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 disso. Cara, você é um estranho para esse cliente. Se for um cliente de indicação, ele pode acatar o que você está dizendo e reconsiderar, porque ele confia em você. Mas se eu sou um vendedor estranho, para eu conseguir convencer ele naquele momento com uma afirmação de que essa região é boa sim, vai dar trabalho. Então vai ser muito esforço meu, vou estressar o meu cliente, pode ser que eu nem consiga, que ele fique irritado, porque ele lembra que ele já é irritado. Esses clientes de tráfego já são irritados, né? Hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido, as pessoas querem tudo muito, muito objetivo. Então, ao invés de eu ir de confronto a ele, o que seria interessante? Ou eu entendo por que ele está falando isso, ou eu mudo de assunto e volto depois. Como? Ah, essa região é ruim. Que engraçado, você acha essa região ruim? Por quê? Agora eu vou entender o porquê para eu tratar não no final, não no que o meu cliente me diz. A gente estava conversando sobre isso antes. Os clientes mentem. Eles não falam o que está no coração deles de verdade. Então, às vezes, ele não fala que não gostou daquela pedra, não é porque ele não gostou da pedra. Às vezes é porque realmente aquele orçamento está muito Tá caro muito e ele caro. não vai conseguir pagar aquilo. Ele não quer te dizer, isso é um constrangimento. Então, às vezes ele não gostou daquela pedra e não quer te dizer porque a mãe já viu em outro momento e disse que isso aí não está de acordo com o padrão que eles querem, por exemplo. Às vezes ele não gosta dessa região porque um primo falou que essa região aí não dá rentabilidade ou que é uma região perigosa. Então, segunda técnica melhor para sair de objeções é entender o porquê da objeção. Perguntas. E aí a gente vem para o máximo do vendas, né? A pergunta é mais importante muitas vezes do que a afirmação. Entender, eu acho essa frase tão clichêzinha, né? Que é entender para atender. Eu acho, até tem um rançozinho dela, porque é muito clichê. Mas é verdade. Quanto mais você entende, quanto mais informação do cliente você tem, mais arma você tem para fazer uma afirmação, só uma, mas essa afirmação que vai convencer ele.
Aquele lance de você olhar no olho do cliente e dizer assim, olha aqui, Thaís, é o seguinte, o seu projeto, você me disse que quer um ambiente que transmite essa sensação. Você está em dúvida entre duas pedras aqui. Essa aqui, com certeza, vai trazer muito mais essa sensação que você quer, embora seja mais cara, por exemplo, porque no caso ele está em dúvida por conta de preço, do que essa aqui, que não vai atingir o objetivo que você quer, mas você está considerando por preço. E aí eu te pergunto, o que é mais importante para você? Ter essa sensação, ter esse benefício, ter isso aqui, ou economizar só um pouco mais, porque o orçamento não vai estar tão diferente. Isso é técnica para vender qualquer coisa. Qualquer Você coisa. está em dúvida entre esses dois imóveis. Esse aqui você gostou mais, embora seja um pouco mais caro, mas é o que vai dar o conforto que você está sonhando para sua família. É o que vai dar esse benefício. No mesmo caso da minha mentoria. Olha, você tem a chance de fazer essa aqui mais simples ou ter o meu acompanhamento completo. Você acha que você vai ter o resultado que você espera em menos tempo com qual dos dois produtos? Eu acho que um grande erro do cliente, de um vendedor é segue o orçamento ou segue as opções. Segue as opções de, por exemplo, estou atrás de um pudim, né? Segue a tabela. Nossa, eu acho que isso mata qualquer venda. Você não saber realmente trazer o cliente para perto, né? Qual modelo o senhor está desejando, procurando? Por exemplo, teve um cliente que tem um condomínio fechado de alto padrão e ele comprou uma pedra cara, considerável, assim, tecnicamente um valor considerável, e ele colocou, caramba, Thaís, eu não gostei, eu achei um pouco rústico. Aí eu fiz uma outra pergunta, eu fiz, qual a intenção do senhor? O que o senhor de fato quer? Ele fez, eu queria que realmente minha fachada fosse imponente. Aí eu fiz, eu tenho uma pedra aqui importada, é X valor. Era 3 vezes mais do que ele tinha pago. Aí ele fez, eu quero essa pedra. Por quê? Era o que de fato ele queria. Sim. Né? Então, assim, você identificar, é como você fala, sempre faço a pergunta, sempre digo aos meus funcionários, aos consultores, nunca, quando o cliente chega e fala assim, eu quero um copo de água. Não, ele não quer só um copo de água, ele tem outras necessidades. Então, pergunta, o que o senhor está precisando da água, ou do copo, mas é para com uma composição de mesa? O senhor está precisando de algum prato para compor junto com o copo? Porque o senhor vai comprar o copo isolado, mas ele precisa fazer parte de um conjunto. Então, fazer perguntas vai trazer realmente respostas para que você possa também vender mais e também atingir a necessidade do teu cliente, né? Então, aqui a gente falou, vamos fazer um resumão, né? O que a gente falou tanto, João, hoje? Primeiro, se antecipar das objeções, né, nesse tipo de objeções. Encontrou uma objeção diferente, sou um vendedor, sou um empresário, o cara documenta isso. Porque é tão importante na hora de você treinar um novo colaborador, um novo vendedor, passar para um novo corretor. E estímulos diferentes também, né, João? Eu acho que na objeção a gente precisa trazer estímulos diferentes. Quando a gente vê que o cliente já não está respondendo mais, você não vai fazer as mesmas perguntas. O senhor já viu o orçamento? O senhor já viu o imóvel? São os mesmos estímulos. Então você tem que trazer um estímulo diferente. A gente estava conversando ali antes e tinha uma mentoria que era muito cara, uma das maiores do Brasil. E aí eu estava adiando e a pessoa virou amiga minha e eu estava, não, depois eu dou uma olhada. Depois, no próximo mês eu fala comigo de novo. Aí, no próximo mês fala comigo de novo. E aí, tava tendo uma mentoria, ela simplesmente fez assim, Thaís, lembrei de você. E me mandou um vídeo de uns 5 minutos da mentoria lá de um rapaz extremamente considerável no Brasil. Me mandou. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiz, caraca! E era muito interessante o contexto que ele estava conversando. E eu disse, caramba, vou fechar. Ou seja, um estímulo diferente, né? E aí a gente falou sobre objeções e como é que a gente faria um fechamento de uma venda já partiu da objeção? Como Eu seria o acho que a fechamento? principal técnica de fechamento de vendas é pedir para fechar. Como é igual ao agendamento, né? Tem muitos corretores que têm medo, muitos corretores não, muito vendedor que tem medo de te estimular a comprar. Então a pergunta é simples: vamos fechar? Se ele não for fechar, ele vai trazer. Se ele quiser fechar, ele vai dizer sim, só preciso ver tal. Aí ou ele vai trazer uma objeção ou ele vai reclinar. Na objeção a gente já entendeu aqui como é que trata, né? Ou eu faço uma pergunta, ou eu mudo de assunto e volto depois, ou eu, como eu já sei como é que resolve antes, eu já soluciono ali na hora, né? Então, para mim, a melhor técnica de fechamento é pedir em primeiro lugar para fechar, não vai fechar. Uma pergunta que eu adoro
O que é que eu posso fazer para você fechar comigo agora? Você fez isso comigo. Fechei com ela, Foi. eu apliquei e ela fechou comigo, tá, gente? Foi Então ele funciona. usou a estratégia do livro Spin Selling. Eu acho que no minuto usou. Mas foi, você falou isso. O que a gente pode o que eu posso fazer para a gente fechar? Aí eu travei. Eu fiz, então, vamos fechar. Aí nesse momento, ou ele vai travar, né? Todo cliente ele vai travar, porque ou ele vai querer trazer alguma nova objeção para segurar um pouco, né? Para se sentir mais seguro, ou ele vai trazer algo real. E aí você trata ali na hora, não no sintoma, na dor, né? Na dor que gerou aquilo. Então, é muito importante a pergunta-chave para resolver a objeção. E até na hora do fechamento, a pergunta ela é até mais importante como essa na hora de uma hora de fechamento, né? O que é que falta para a gente fechar agora? Ou no ramo dos imóveis, às vezes o cliente fala assim, cara, essa forma de pagamento não está dando. Então, eu acho sensacional os vendedores fazem isso. Inclusive, já comprei na emoção, entre aspas, dessa forma. Como é que você quer pagar? Como é que você quer comprar? Qual é o plano de pagamento que dá certo para você? Porque muita gente não sabe que pode comprar imóvel. E os planos, principalmente de em construção, hoje é tudo muito fácil. Você consegue comprar um imóvel hoje com 10 mil de sinal. Dependendo do imóvel, você compra um imóvel até sem sinal, só com parcela. Tendo o valor da parcela, você compra o imóvel hoje no Brasil. Talvez não seja da forma como você espera, né? Mas você compra. Então, fechamento para mim é convidar para o fechamento e tentar entender se tem algo que vai impedir desse fechamento, que é para a gente poder tratar juntos, né? Propor soluções. Aquele negócio, trazer soluções para o meu cliente fechar comigo. Porque às vezes ele não está fechando com você porque, sei lá, falta um orçamento de um arquiteto antes. Então vocês vão lá e falam com o arquiteto e desenrolam isso. Às vezes ele não fecha comigo porque está com algum problema de número de corretores. Passo para ele alguma técnica de como que ele pode trazer mais pessoas para o time. Ele não tem segurança ainda de fechar porque não sente que o time está preparado. Não, te dou um treinamento. Então, trazer as soluções, a gente está falando, lógico, de vendas complexas aqui, né? Produtos mais simples vai muito mais daquele discurso E de... levantar da cadeira, né, João? Eu acho que as pessoas estão muito acomodadas. Uma pessoa fala com você, você demora a responder. A estatística diz que você tem que responder no máximo em 5 minutos quando um cliente fala, porque ele está falando com você e mais 5 pessoas, então você tem que responder no máximo em 5 minutos. As pessoas estão esperando muito os clientes virem, ao invés de a gente ir atrás, fazer uma prospecção. Então, assim, hoje a gente fez para mim, um assunto muito enriquecedor falar sobre vendas. A gente falou sobre a jornada do cliente, ensinou as pessoas como começar, como terminar, demos uma dica de uma ferramenta muito importante, patrocina a gente, uma dica muito importante de um CRM, porque é fundamental uma empresa ter um CRM, e para você até ter uma DRE, você precisa dos seus resultados mensais. E outra, como é que você vai mensurar o próximo mês se você não sabe o que deu errado no mês anterior? Porque eu não fechei algumas vendas no mês anterior. Então, essa semana, por exemplo, eu dei uma olhada em todo o Pipe Drive de cada vendedor e eu chamei os gerentes, tive uma reunião com ele e fez: peraí, gente, essa venda aqui, porque não dá errado. Olha quanto a gente tem de valor que foi perdido. O porquê? Vamos entender venda por venda? Vamos entender qual o problema de cada consultor meu, porque ele não fechou? Então, eu entender esse mapeamento da minha empresa, isso é muito importante. Porque se eu não entender cada etapa da minha empresa, eu estou cega. Porque eu não estou sabendo para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei quais são os caminhos a percorrer. E outra, além do caminho a percorrer, eu não estou sabendo quais as decisões a serem tomadas. Sim. Então, se eu pego ali o CRM e tenho uma visão completa da minha empresa, eu sei exatamente como tratar. E aí, para que o próximo mês eu tenha um crescimento e eu não cometa os mesmos erros. Então, aqui a gente falou, né, de toda essa jornada de vendas. Mas, João, para a gente finalizar, vamos dar algumas dicas de livros para o pessoal. Meu primeiro livro que eu amo é o Spin Selling. Eu acho que ele ensina bastante. Qual o outro livro que tu Spin me... Selling, Bíblia de Vendas. Livro de Vamos vendas. focar no Spin Selling, porque a gente sugere vários livros e Ninguém ninguém lê. fica... Ah, não, são muitos, não escolhe. Spin Selling é um livro baseado em ciência e uma metodologia que, enquanto até a gente falava, eu ia citar isso, é o meu método de vendas. Como é que eu faço, por exemplo, tive uma reunião com o Thaís alguns meses atrás, acho que até ano, se brincar já, e qual é o meu roteiro? Primeiro eu faço o quê? Perguntas. Perguntas para entender onde ela está atualmente, o que ela quer, quais são os objetivos dela, se ela já conseguiu cumprir esse objetivo de alguma forma ou se é um desafio novo.
qual é a expectativa dela, em quanto tempo ela planeja atingir esses objetivos, trazendo aqui para um mundo de imóveis, né? Aplicando o Spin 7, eu vou entender primeiro que tipo de produto que ele está buscando, por que ele está buscando esse produto, onde é que ele já morava antes, por que ele decidiu sair daquele lugar. Nossa, essa pergunta é muito poderosa. Entender o porquê que o cliente está querendo mudar do lugar onde ele já mora, porque é a dor Isso fala dele. muito. É o principal, ele está saindo daquele lugar por conta disso. Ou ele está querendo emergir, né, na classe social dele, então isso é importante. Tem todo um contexto onde você vai usar depois. Então eu entendi todo o contexto, tenho todas as informações que eu preciso para atacar. Até agora eu não oferto nada. Eu não oferto nada. Eu só pergunto. Inclusive, eu prefiro que o meu cliente, no começo do nosso contato, ele tem que falar muito mais que eu. Ele tem que me dar tudo que eu preciso. Eu vou só estimulando com perguntas. Enfim, lógico que tento fazer com que isso seja uma conversa, não uma entrevista, né? Mas enfim, tenho todas as informações, agora eu vou para o ataque. Agora eu vou para a minha oferta. Ó, eu identifiquei que você está com esse problema e você quer resolver isso, isso e isso. Confirma? Confirmou. Agora eu vou para a minha oferta. Beleza, eu posso te ajudar desse jeito. O produto para você é esse, isso vai te entregar isso, você vai ter esse benefício que vai solucionar esse problema que você está querendo. Vamos fechar? Fechou. Fechou, não tem como não querer. O cara ofereceu exatamente aquilo que estava dentro do seu coração, aquilo que você Fechou, precisa. vai para próximo. Vai para a próxima. Ou ter, como processo, né, a gente trabalha com processo, tem vários próximos ao mesmo tempo sendo Agora, tocados. sabe uma coisa interessante para a gente fechar? Faça sempre algo que ninguém no mercado faz. Uma coisa que dá muito certo na minha empresa é ninguém faz uma consultoria pós-venda. Eu faço. Eu vou na casa do cliente, eu não faço isso com todos, eu faço com alguns clientes e eu faço, por exemplo, um cliente comprou uma pedra comigo, eu faço para a arquiteta. Vamos no teu cliente dar uma olhada para ver se a pedra está bem aplicada? Nossa, isso mata o arquiteto. Isso traz o arquiteto para perto de uma forma única e traz o cliente porque o cliente não te pediu. O cliente não imaginou que você faria, mas você fez porque você se importa e ele se sente importante. Então, assim, matou ele, você conquistou a confiança dele. Então, sempre faça algo que ninguém está esperando, porque assim você conquista a confiança dele. Conquistando a confiança dele, ele te indica, ele vai comprar de novo com você e aí você vai ter a recorrência, porque toda empresa, ele é o quê? Recorrente. Você não quer fazer uma venda pontual. Ontem eu estava falando com os meus gestores sobre isso. A nossa intenção não é uma venda pontual. A nossa intenção é uma venda recorrente. Nem que esse cliente volte daqui a 6 meses, mas é uma venda recorrente. Ou daqui a 2 anos, né? Ou daqui a 2 anos, quando ele for reformar a nova casa dele. Por quê? Para que quando ele lembre de mim, ou ele lembre do problema dele, ele vai lembrar de quem? De mim. Porque eu fiz mais do que ele esperava. Eu dei mais informações do que ele esperava. Então, por que eu lembro de João pelo tráfego? Porque o João fez muito mais do que eu esperei, do que outras empresas entregam. Então, assim, eu acho que isso é matador, você fazer uma coisa que ninguém espera. Eu acho isso matador. Fazer a mais, né? Fazer o que ninguém espera e é fazer a mais. Isso aí é para qualquer profissional. Inclusive, tem uma máxima aí para gente que é empresário, né? Qual é o tipo de funcionário que cresce? Não é o funcionário que faz aquilo que é pedido. Não. O único funcionário que cresce, ou o único profissional que cresce, ou a única empresa que cresce, tudo na vida que prospera é que faz a mais do que é pedido. Sempre. Não existe como você crescer fazendo o que todo mundo está fazendo. Você só consegue crescer se fizer a mais do que todo mundo está fazendo. Isso serve para vocês também, empresários, que não estudam, não buscam entender sobre marketing, não buscam entender sobre vendas, que são uma das principais áreas da empresa, não buscam entender sobre estruturação de finanças. Então, tem muitas empresas que são até grandes, mas que não têm uma base processual forte, e é Não por tem isso que às vezes não tem processos. um caixa sólido, é por isso que às vezes não consegue crescer como quer, não tem os resultados que quer, exatamente porque não se desenvolve. Quer dizer, o centro de tudo é o desenvolvimento das pessoas. Ponto. Gente, obrigada. A gente falou hoje sobre todo o processo de venda, ou seja, sobre um funil de vendas, né? E se quiser saber mais, é só nos acompanhar. João, o que Obrigado você tem aí aí a pelo falar? convite, pela essa conversa maravilhosa. Pessoal, nossa, que conteúdo de valor. Acho que ambos aqui pensamos no 80-20, né? No principal, na atividade-chave. Aplique em qualquer uma dessas coisas, aplicar qualquer uma dessas atividades, com certeza vai gerar uma transformação absurda no negócio de vocês. E aí, nos próximos episódios, traremos mais técnicas, mais conceitos, mais atividades aí para vocês evoluírem no mundo dos negócios e das vendas. Mais novidades. Até lá. Até mais. Deu quanto tempo? Umas 3 horas? 59 minutos e pouco. Uma Foi hora. mesmo. Porque a gente